Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Lembrando que para começar o exame de consciência, é preciso refletir há quanto tempo, quando que foi a última confissão, aproximadamente? Qual o seu estado de vida? Casado, solteiro, divorciado, união irregular, religioso, com votos ou sem votos? É preciso verificar o estado de vida antes de iniciar o exame de consciência. Nosso caminho de conversão é extremamente importante fazermos um bom exame de consciência. A humildade é a verdade. Então, o exame de consciência é a busca da nossa verdade, a busca de como, quando, de que forma que nós desagradamos a Deus. Virtude da fé. Afastei-me da religião católica por quanto tempo? Cheguei a negar as verdades de fé? Tenho consentido voluntariamente em dúvidas contra a fé? Provoquei essas dúvidas em outras pessoas? Atrapalhei ou afastei outras pessoas da prática da religião? Descuidei-me do estudo da religião e catequese segundo minhas possibilidades? Coloquei em perigo minha fé lendo escritos, livros e jornais, vendo programas de TV ou internet contrários à religião? Frequentei outros cultos? Por que razões? Participei de práticas supersticiosas, cartomantes, adivinhações, sortilégio, magia, etc. Também participei de macumba, espiritismo ou de outros cultos satanistas? Deixei-me levar pela vergonha, respeito humano ou agi contra minha consciência quando foi necessário manifestar minha fé diante dos outros? Alguma vez falei mal da religião, dos princípios da fé? Critiquei pessoas ou costumes da igreja? Então, dentro do mandamento, do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, essas perguntas nos ajudam a meditar sobre a virtude da fé. Se nós fomos, de alguma dessas formas ou outras, contra a virtude da fé que a igreja nos ensina, nós estamos pecando contra esse primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos refletir com calma cada uma dessas perguntas. Se for preciso, volte, escute novamente com calma. Coloque numa velocidade menor e reflita sobre que pensamentos têm passado na sua cabeça ou comentários que tem feito que vão contra a virtude da fé, que vai direto no mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu não cumpro com essa virtude da fé, eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Virtude da esperança. Tenho duvidado conscientemente da misericórdia divina? Duvidado do socorro divino? Consenti claramente em pensamento de desespero? Manifestei esses pensamentos para os outros? Tenho cometido pecados tendo em vista a facilidade da confissão, presumindo e abusando da misericórdia divina? Peca e depois confessa? Quando nos desesperamos, quando perdemos a confiança em Deus, nós estamos pecando contra essa virtude da esperança. Nós estamos pecando contra esse primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, confia, mas também não abusa da sua misericórdia, do seu amor. Então, se nós estamos pecando com tranquilidade, pensando, depois eu me confesso, depois eu peço perdão, nós também estamos pecando porque nós estamos abusando da misericórdia divina. Vamos refletir quantas vezes eu pensei ou agi contra a virtude da esperança.
Virtude da caridade. Com relação a Deus, deixei de praticar a religião? E por quanto tempo? Amei mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus, ou a Deus mesmo? Ridicularizei as práticas religiosas? Vivi em uma espécie de ateísmo prático? Alimentei em meu coração o ódio ou desprezo a Deus e as coisas divinas? Vida de oração. Abandonei a vida de oração e os sacramentos e outros meios necessários para a salvação durante um tempo considerável? Como tem sido a minha vida de oração? Quanto tempo você tem dedicado os seus pensamentos a Deus, às coisas de Deus? Essa é uma boa reflexão para sabermos se nós estamos colocando Deus acima de todas as coisas. Nossos pensamentos são mais as coisas do mundo, trabalho, celular, a diversão? Qual o primeiro pensamento que você tem assim que acorda? Esse é um bom reflexo, uma boa forma de analisar como que está a sua vida. Se você realmente está colocando Deus acima de todas as coisas. Às vezes a gente ri de piadas contra as práticas religiosas, contra Deus, deixa de rezar, deixa de ir à missa, deixa de participar dos sacramentos por motivos banais. Tudo isso é contra o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos refletir com calma sobre se de fato estamos amando a Deus sobre todas as coisas, ou se nós estamos colocando outras coisas no lugar de Deus e deixando Deus sempre por último. Tenho rezado com frequência ao levantar, ao deitar, o rosário e outras orações? Tive distrações voluntárias nas orações? Com relação ao próximo, os pecados contra o próximo estão contidos em outros mandamentos. Então, os sacramentos. Deixei de cumprir o mandamento da igreja de confessar e comungar pelo menos uma vez ao ano? Confissões mal feitas. Escondi por qualquer motivo, exemplo, por vergonha, ou omiti conscientemente em anteriores confissões algum pecado grave? Deixei de contar alguma circunstância do pecado que o tornaria grave? Esqueci-me de confessar algum outro pecado mortal que deveria ter confessado? Contrição e propósito de emenda. Tenho me confessado sem sentimento de contrição, arrependimento? Com firme propósito de não pecar e evitar ocasiões de pecado, sobretudo com relação aos pecados acusados? Cumpri a penitência imposta pelo padre na confissão anterior? Comunhão mal feita. Comunguei não estando em estado de graça, tendo na consciência haver cometido algum pecado mortal que deveria ter confessado? Afastei-me para receber a Eucaristia sem me preparar? Apresentei-me, no caso, para receber a Eucaristia sem me preparar? Indevotamente? Então, quando nós fazemos uma confissão mal feita, onde escondemos os pecados por vergonha, ou esquecemos de falar alguns pecados por não fazer o devido exame de consciência, quando não estamos verdadeiramente arrependidos na hora da confissão, pensando muitas vezes em continuar pecando, ou só por cumprir algum tipo de protocolo, e até mesmo quando comungamos o corpo de Cristo sem estar devidamente de consciência limpa, sem ter confessado com um pecado na consciência, nós estamos pecando ainda mais gravemente contra esse primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Toda essa reflexão é apenas sobre o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Há muito mais que poderíamos falar, mas no silêncio do seu coração, procure buscar do Espírito Santo aquilo que tem desagradado a Deus, que você tem colocado
acima desse amor a Deus, acima dessa dedicação a Deus. Que o Espírito Santo te ilumine e que os próximos áudios te auxiliem no seu exame de consciência. Ato de contrição. Meu Pai e meu Deus, reconheço com muita dor que pequei. Eu vos ofendi, ó meu Redentor, e mereci os vossos castigos. Por Maria, minha e vossa mãe, declaro que não quero mais pecar. Por meio dela, eu vos peço perdão. Vamos continuar fazendo o nosso exame de consciência. Já foi gravado o primeiro mandamento, agora vamos para o segundo mandamento. Não tomar o santo nome de Deus em vão. Usei o nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de Nossa Senhora, da Igreja, dos santos, etc., em vão? Ou com brincadeiras e sem respeito? Blasfêmias. Pronunciei esses nomes santos com raiva, com ira, rancor ou ódio? Tive conversas injuriosas ou ridicularizando esses santos nomes ou as coisas sagradas, por exemplo, as Sagradas Escrituras? Proferi maldições contra Deus e santos? Lancei imprecações ou maldições contra alguém? Abusando para esse fim dos nomes de Deus ou dos santos? Promessas. Deixei de cumprir promessas feitas aos santos, a Nossa Senhora ou a Deus? Quais? Posso ainda cumpri-las? Juramentos. Fiz algum voto, promessa feita a Deus ou juramento, deixando de cumpri-lo por minha culpa? Jurei sem necessidade ou sobre coisas fúteis? Jurei em falso ou duvidando sobre o que jurava? Usando o nome de Deus? Reparei os prejuízos que esse juramento errado possa ter acarretado ao próximo? Nesse momento, o que temos visto, nessa época em que estamos vivendo, é realmente essa banalização do nome de Deus. A falta de respeito, as piadas, entre tantas formas que infelizmente são feitas. E muitas vezes nós não percebemos a gravidade disso. Não tomamos consciência de que isso é um pecado grave, que vai contra o segundo mandamento. Então, quando você escuta alguma piada, presencia, como a gente vê muitas peças de teatro, vídeos, onde ofende a Nossa Senhora, ofende a Jesus, a Sagrada Escritura, a gente precisa refletir. Se a gente está conivente com aquilo, se a gente está dando risada, achando engraçado, a gente está pecando. A gente está desrespeitando o nome de Deus. Além disso, promessas que fazemos, ou às vezes até numa briga, a blasfêmia no caso, quando a gente briga, xinga uma outra pessoa, fala coisas que não devia, é gravíssimo. Quando você fala algo, uma blasfêmia contra alguém, você atrai maldições para a vida daquela pessoa e para a sua. Será que em algum momento de briga, de rancor, de raiva, eu falei algo que não deveria? Esse é um momento bom de fazer essa reflexão. E sobre juramentos. Quantas vezes a gente, num momento de necessidade, pede a Deus, promete, e depois, já que a gente esquece, ou a gente tem a devida fidelidade para com Deus. Essa é a reflexão do segundo mandamento. Não tomar o santo nome de Deus em vão.
Continuando o nosso exame de consciência, vamos para o terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Preceito dominical. Deixei de participar da missa sem motivo justo nos domingos e dias de preceito? Nela cheguei atrasado ou retirei-me mais cedo sem motivo justo? Faltei com atenção ao respeito e decoro, a decência durante a missa? Tenho impedido sem razão legítima que outras pessoas, empregados, familiares, cumpram com o preceito dominical? Observação: todo católico tem obrigação de cumprir o preceito dominical, ou seja, a missa no domingo ou no sábado, à tarde ou à noite, a partir dos 7 anos de idade, e ter o uso da razão, sempre que não tenha algum impedimento proporcionado. Faltando à missa voluntariamente, se comete pecado grave. Fica impedido de comungar. Precisa se confessar antes. Dia do Senhor. Tenho profanado os domingos e festas com divertimentos perniciosos ou excessos escandalosos? O domingo é para mim o dia do Senhor? Abstive-me, salvo casos de real necessidade, dos trabalhos e atividades que impedem de dar culto a Deus e gozar da alegria própria ao dia do Senhor? Ou desfrutar do devido descanso da mente e do corpo? Permiti ou obriguei-me outras pessoas a trabalharem no domingo? Por que razão? Guardar os domingos e festas. É extremamente importante observarmos esse mandamento, pois é fonte de alimento para a nossa alma. A igreja é muito sábia quando coloca esses mandamentos também, nesse sentido, porque é um alimento. Igual quando uma mãe fala para o filho comer certos alimentos, insiste, precisa comer, se comer só besteira, né? Se não comer direitinho, vai passar mal. Assim também a nossa igreja nos ensina, vai nos instruindo que se nós não nos alimentarmos todo domingo da palavra de Deus, nós ficaremos fracos e cairemos mais facilmente nas garras do demônio. Dessa forma, nós precisamos analisar se já não estamos sobre o poder do maligno quando a gente não observa esse mandamento. Se a gente deixa de ir na missa, se a gente por um motivo ou outro, porque está cansado ou porque veio alguém em casa, aconteceu alguma situação, porque o demônio te coloca em muitas situações. E se você não for firme, perseverante, você faz Deus esperar. No entanto, é sua alma que está sendo prejudicada. A gente acha que Deus, que a gente está, depois a gente vê isso, que depois a gente vê com Deus. Mas o problema não é Deus. Deus não precisa do nosso culto. Nós é que precisamos. E mais do que nunca, observar se por muitas vezes eu faltei à missa e depois comunguei. Quando você falta à missa e depois de um outro domingo, um outro momento você vai e comunga sem ter se confessado, você também está cometendo um outro pecado, sacrilégio. Então, observar se nas vezes que você faltou à missa, por qualquer motivo que seja, você se conversou com o padre antes de ir novamente. Você pode ir novamente para a missa, mas não pode comungar se estiver em pecado. Então, tenha observado isso também. Guardar o dia do Senhor, ou seja, além de ir na missa, é um dia dedicado ao Senhor. Então, nós não podemos profanar esse dia com bebedeiras, com atitudes profanas, senão é o contrário da nossa fé. Então, uma fé autêntica, onde você vai na missa, mas também fora dela, você está em comunhão com Deus nesse dia, se prepara para a missa no dia todo. É um dia realmente para você estar voltado para Deus. Entre outras coisas também, evitar trabalhar nesses dias. Sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente precisa, mas tentar administrar de uma forma que você possa ir, ao menos no sábado à noite ou no domingo, na missa. E tomem cuidado
outro conselho, que muitas vezes você vai à missa cedo, por exemplo, e acaba impedindo de uma outra pessoa ir à missa à noite, porque você já cumpriu o seu preceito, mas acaba atrapalhando uma outra pessoa a cumprir o preceito dela. Então, vamos observar também para ajudar as outras pessoas a cumprirem também o preceito dominical. E outra coisa, guardar as festas. Como que nós vamos guardar as festas se nós não conhecemos? Então, para finalizar, nós precisamos buscar conhecer mais da nossa igreja, mais do que a igreja ensina, pede, porque se ela pede tem um motivo maior. E quando nós vamos nos aprofundando, vamos conhecendo, vai fazendo sentido e vamos percebendo o movimento interior na nossa alma, com esse alimento que vai nos fortificando. Então, observar os domingos e festas. Continuando o nosso exame de consciência, vamos para o 4º mandamento: honrar pai e mãe. Deveres para com os pais e superiores. Obediência. Desobedeci os meus pais e ou legítimos superiores, como por exemplo pais adotivos, tutores, padrinhos, madrinhas, avós, professores, em coisas importantes como ordens, proibição, justos castigos. Revoltei-me. Respeito. Faltei-lhes com respeito, desprezei-os e ofendi com palavras ou ações. Tenho sido arrogante e duro com eles, causei-lhes tristezas, zombei, desejando-lhes mal ou falando mal deles. Tive vergonha deles, pedi perdão nas vezes que os desrespeitei ou ofendi. Ao amor. Deixei de socorrê-los em suas necessidades, sobretudo na velhice? Por ingratidão, não reconheço o que eles fizeram por mim? Tenho causado neles grandes aflições e desgostos? Recuso-me a suportar seus defeitos ou carências? Tenho dado provas de verdadeiro amor filial? Deveres familiares. Não expresso amor, carinho e respeito por meus pais, esposo, filhos, procurando tornar a vida da família cristã harmônica? Pelo contrário, tenho causado aflições, desgostos e brigas no ambiente familiar? Procuro promover a união e o diálogo na família? Tratei mal a esposa, ou esposo, ou a esposa, ou filhos? Escandalizei os filhos, familiares e amigos discutindo com a esposa ou esposo diante deles? Foi uma discussão grave? Escandalizei com alcoolismo ou outros vícios e depravações? Tenho dado aos filhos uma educação verdadeiramente católica? Receberam os sacramentos da iniciação cristã? Cuidei de sua perseverança? Procurei evitar-lhes as más influências contemporâneas, exemplos, más amizades, modas, costumes imorais, certos sites de internet, TV, filmes, festas, etc., onde correm perigo de fé e a virtude? Tenho vivido muito tempo em inimizade, obrigado com parentes, pais, irmãos e irmãs, esposo, etc., dei-lhes maus exemplos, procurei impedir, avisando os pais, por exemplo, que tomassem mau caminho? Veja quanta coisa está dentro desse 4º mandamento de honrar pai e mãe, a família. Como Jesus, como Deus, através da história, dos acontecimentos, da sua palavra, vem nos mostrando a importância e o significado da família, da relação um com o outro. Então, no aspecto da obediência, hoje nós vemos um mundo se rebelando, cada um dono do seu nariz, quer fazer o que quer e não dá a devida atenção à obediência aos superiores.
Então, muitas vezes, no momento de conflito, a gente se revolta, deseja o mal, ou fala mal, briga, falta contra esse mandamento. Também com a falta de respeito, quando chega a brigar, a xingar. Será que temos a humildade de, depois de uma briga que pode acontecer, pedir perdão? O ideal é evitar, mas se acontecer, será que você pediu perdão? Se reconciliou? Quantas vezes nós nos tornamos frios com o passar do tempo, com a correria do dia a dia, do trabalho, com o amor próprio, com a busca dos objetivos e deixamos de demonstrar o amor que devemos demonstrar à nossa família, buscando o dinheiro, buscando felicidade em outros lugares e não demonstra o devido amor que deveria demonstrar pela família. E muitas vezes nessas buscas desenfreadas pelo dinheiro, pela felicidade, em outras coisas, vêm as brigas, vêm os vícios e a nossa família, ela é atingida. A gente acha que muitas vezes está fazendo mal apenas a si próprio. Sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, mas as nossas atitudes influenciam, prejudicam ou melhoram a nossa família. Então, a sua atitude vai elevar, santificar a sua família ou vai fazer cada vez mais a sua família perdendo a fé e desviando do caminho. Será que eu tenho brigado com parentes e não tenho me reconciliado? Estou sem falar com alguma pessoa? É o momento da gente refletir, pedir perdão a Deus e também ser humilde o suficiente para pedir perdão aqui na terra a quem nós ofendemos, especialmente os nossos familiares. Além disso, aqueles que têm filhos devem observar, como aqui fala, sobre como tem sido a criação dos filhos. Hoje é tão fácil acesso à internet, a filmes, que está cada vez mais difícil mesmo. Por isso mesmo a gente deve redobrar a atenção na criação dos nossos filhos, o que eles estão vendo, o que eles estão conversando, com quem eles estão convivendo, para que lá na frente não choremos lágrimas de sangue. Nós temos que chorar como Santa Mônica teve que chorar muitos anos pela conversão de Santo Agostinho, porque realmente foi uma falha dela, que ela não batizou quando criança e depois se arrependeu amargamente. Mas ela rezou muito. Então, que possamos rezar e cuidar dos caminhos dos nossos filhos. Amém. Vamos continuar no exame de consciência, os 10 mandamentos. Vamos meditar hoje o 5º mandamento, não matarás. Caridade contra o próximo. Deveres quanto ao corpo. Tenho ofendido meu próximo com maus tratos, injúrias, insultos, injustiças, imprecações, maldições. Causei-lhe aflições e até prejuízos à saúde? Tenho sido violento e irascível com os outros, alimentando ódio e inimizades no coração por muito tempo? Nego-me à reconciliação, alimentando antipatias, raiva e ódio? Desejei a morte ou matei alguém? Participei de planos ou aconselhei que matassem? Aborto. Busquei fazer ou fiz aborto? Ou aconselhei a quem fizesse? Tive qualquer cooperação ou ajuda para fazer aborto? Sabia que quando se realiza de fato um aborto, quem o fez ou foi cúmplice dele comete um pecado gravíssimo, para o qual a Igreja impõe uma grave pena
que pode ser até mesmo a excomunhão? Deveres quanto à alma. Tenho aprovado ou louvado o mau procedimento dos outros? Levei o próximo a fazer o mal? A que pecado? Tenho impedido o pecado dos outros quando podia e devia impedir? Cooperei ou ajudei de alguma forma no pecado de outras pessoas? Por exemplo, levei a assistir maus filmes, TV, vídeos, cinema, internet, etc. Emprestei, vendi ou doei livros, imagens e revistas imorais ou contrários à fé? Tenho sido ocasião de pecado mortal para os outros por más conversas, modas indecentes e escandalosas, músicas, gestos, palavras obscenas, de escândalos, maus exemplos? Caridade para consigo. Já me alcoolizei excessivamente, chegando a perder a consciência? Quantas vezes? Tenho outros vícios assim nocivos? Tenho prejudicado de que maneira a minha saúde? Dei escândalos a esse propósito? Comi alimentos excessivamente por pura gula? Desejei morrer ou fiz tentativas de suicídio? O quinto mandamento, não matar, está ligado diretamente com a caridade. Como nós temos sido com o próximo? Será que nós estamos levando o outro a sofrer, a pecar por nossos gestos, por nossas palavras? Até mesmo se nós pensarmos, nós estamos pecando porque nós vamos alimentando o mal dentro de nós. Nós vamos indo contra a caridade, nós vamos sentindo raiva, rancor, e toda vez que a gente tem um pensamento ruim, a gente vai alimentando esse mal dentro de nós. Então, por isso que até o desejo ruim contra o próximo também é um pecado grave, assim como apoiar o aborto, praticar ou ajudar alguém a praticar. Quanto aos deveres da alma, também, se você é causa de pecado para outra pessoa, porque indicou algo inapropriado, foi causa de escândalos, tudo isso vai diretamente contra o quinto mandamento. Além disso, a caridade para consigo. Quando a gente não cuida de si mesmo, nós atentamos contra a nossa própria vida, de forma direta ou indireta, por exemplo, se alcoolizando, fumando, isso também cai num pecado. Então, até mesmo o desejo de morte, o suicídio, tudo isso. Continuemos nosso exame de consciência e hoje nós vamos meditar sobre o sexto e o nono mandamento: não pecar contra a castidade e não cobiçar a mulher do próximo. Recordações, pensamentos, desejos. Tenho demorado e consentido plenamente em pensamentos, imaginações, recordações do passado e desejos de ver, ouvir, desejar e fazer contra a castidade? Conversas. Tomei a iniciativa ou participei de conversas imorais? Na presença de crianças? Dei escândalos? Falei palavrões ou piadas imorais? Leituras. Revistas, livros, internet. Tenho lido livros ou outros escritos imorais? Escrevi, desenhei, entre outras coisas imorais? Mostrei, emprestei ou vendi coisas obscenas? Vistas. Tenho olhado com malícia meu corpo e o corpo dos outros? Faltei com pudor, despindo-me à vista de outra pessoa? Consenti em ver coisas indecentes em cartazes,
vídeos, propagandas, imagens em celulares, internet, modas imorais, etc. Tenho difundindo imagens obscenas? Ações. Pratiquei atos contrários à castidade, sozinho ou com os outros? Neste caso, com pessoas do mesmo sexo ou de outro sexo? Casadas ou solteiro? Com parentes próximos? Com pessoas religiosas ou consagradas? Com menores de idades? Com animais? Tenho levado outras pessoas a praticar atos impuros? Com violência? Ou a desejar fazê-los? Se houver, deve declarar as circunstâncias especiais dessa falta. Para pessoas casadas, tenho cumprido retamente os deveres de esposo ou esposa? Tenho feito uso honesto do matrimônio? Ocasiões perigosas. Tenho assistido TV, internet, cinemas, teatros imorais? Tenho frequentado festas imorais e más companhias? Coloquei-me voluntariamente em ocasiões próximas do pecado? Quais? Mantém relações perigosas? Quais? Há quanto tempo? Veja, hoje a imoralidade está tão explícita na nossa cultura e que muitas vezes a gente deixa de observar esses cuidados com a internet, com as propagandas, com os filmes, teatros, com as conversas, as piadas, que muitas vezes, sem perceber, nós vamos fazendo parte, vamos nos aproximando. Quando menos percebemos, estamos falando as mesmas coisas. Quando menos percebemos, estamos vestindo da mesma forma. Quando menos percebemos, estamos agindo da mesma forma. Dessa forma imoral. Então, não se expor, tomar o máximo cuidado com o que lê, com o que vê, evitar companhias, vídeos, fotos, tudo isso que nos leva à imoralidade. Porque quem pecar no coração já está pecando. Jesus, quando ele veio, ele disse exatamente isso. Eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoá-la. Então, ele veio trazer o real sentido. Então, se a gente desejar, não cobiçar a mulher do próximo, não pecar contra a castidade. Então, se você pecar no seu coração, mesmo que você não tenha agido, né, não tenha feito o ato na qual o seu coração desejou, mesmo assim você já está pecando. Porém, tem os agravantes. Então, desejar você já está pecando. Mas se você desejar e cumprir coisas imorais com pessoas casadas, com animais, com religiosos, com consagrados, o pecado é ainda mais grave. Tem um peso maior. Então, vamos nos precaver antes mesmo de deixar a imoralidade tomar conta da nossa mente, do nosso coração, para que não desejamos, muito menos cumprimos coisas imorais de tantas formas. Então, vamos observar o que estamos vendo, o que estamos ouvindo, porque é por meio da visão, por meio da audição, que vão entrando essas coisas imorais e a gente vai se acostumando, vai achando normal e daqui a pouco a gente está praticando igual. Mas o Deus ainda é o mesmo e nos alerta desses perigos. Então vamos refletir sobre cada uma dessas perguntas, o que nós temos feito e o que nós estamos deixando de fazer para nos precaver. Porque, infelizmente, a imoralidade está explícita em todo lugar que a gente vai hoje em dia. Então, o que nós estamos fazendo para nos precaver dessa imoralidade entrar no nosso coração? Essa é a reflexão. Oitavo mandamento: não mentir
nem levantar falsos testemunhos. Detração ou maledicências. Tornei conhecidas sem necessidade as faltas e defeitos desconhecidos, ocultos do próximo. Com isso causei-lhe prejuízos materiais ou na sua boa reputação? Pensei ou falei mal dos outros? Insultei ou injuriei o próximo com palavras pesadas, ações, brigas, calúnias, intrigas, fofocas, mexericos, etc. Prejudiquei a reputação dos superiores, sacerdotes ou da família inteira. Escutei com satisfação maledicências ou calúnias. Calúnia. Atribuir falsamente algumas faltas e defeitos que a outra pessoa não tem. Eram faltas e defeitos desonrosos? Exagerei aumentando faltas e defeitos reais? Eram faltas graves? Levantei suspeitas graves e injúrias ou juízos temerários sobre o próximo? Levantei falsos testemunhos, graves ou leves? Reparação. Fiz esforços para reparar o melhor possível, prejuízo ao próximo na sua fortuna ou na sua boa reputação. Essas faltas exigem reparação, ou pelo menos intenção de reparar, para serem perdoados os pecados. Indiscrições. Violei segredos importantes que me foram confiados ou que prometi guardar? Li cartas ou mensagens de outrem sem autorização? Com isso causei graves discórdias e desgostos? Mentira. Tenho mentido? Mentiras graves ou leves? Causei com elas graves prejuízos ao próximo? Tenho feito atos de duplicidade ou hipocrisia? Veja, irmãos, não mentir nem levantar falsos testemunhos. Hoje, acho que quase sempre, né? A gente toma isso como comum. Falar da vida das pessoas. Como o ser humano gosta de falar da vida de outras pessoas, né? Isso realmente acaba atraindo a nossa natureza. Porém, tenhamos o hábito de procurar falar as coisas boas das outras pessoas, com alegria, com gratidão. Evitemos falar os defeitos, os pecados, qualquer vício. Vamos evitar para justamente não cair. Então vamos refletir quantas e quantas vezes nós participamos de conversas onde se falava mal de outras pessoas, de indiscrições, de mentiras para poder sair de alguma situação, de algo que fez causar brigas, intrigas, por causa do pecado da nossa língua, de falar algo que não devia. Mortifiquemos a nossa língua, para que enfim a gente possa crescer na caridade. Porque esse mandamento também ele está ligado diretamente com a caridade, direto no nosso coração. Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente mente, isso vai minando a caridade, a gente vai perdendo a caridade no nosso coração. Vai ficando cada vez mais difícil recuperar. Então, quando a gente evita esse pecado e começa a bendizer, aí sim a gente começa a crescer em caridade. Que possamos pedir perdão a Deus, nos recordar a gravidade e cada pecado e, por fim, repará-los. Para a honra e glória de Deus. Amém.
Continuemos o nosso exame de consciência agora com o 7º e o 10º mandamento. Não furtar e não cobiçar os bens alheios. Furto e fraude. Roubei coisas ou dinheiro de propriedade de outros. Roubei a meus pais ou parentes, patrão ou estranhos. Qual o valor? Ou foram vários roubos de valores menores? Devolvi o roubado? Observação: o roubo exige restituição ou na impossibilidade de ter a intenção de restituir a quem foi lesado. Conhecendo a procedência, aceitei, comprei ou vendi objetos roubados? Procurei devolver ao dono algo que encontrei perdido? Enganei e prejudiquei ao próximo em negócios? Em coisas importantes? Usei de pesos e medidas falsas para enganar o próximo? Enganei-o de formas ilegítimas nos negócios? Paguei minhas dívidas nos prazos marcados, podendo pagá-las? Aproveitei a necessidade do próximo para obter vantagens injustas, por exemplo, agiotas? Contraí dívidas imprudentemente, sabendo que não poderia pagar? Danos injustos. Deixei de fazer ou fiz mal o trabalho que tinha obrigação de fazer como assalariado ou profissional? Danifiquei notavelmente a propriedade alheia ou a integridade física de alguma pessoa por malícia ou negligência culpável? Aconselhei, ajudei ou dei ordem para que roubassem, defraudassem ou danificassem os bens do próximo? Como? Por inveja, por vingança ou outro motivo? Gastei o dinheiro incessantemente em jogos, ganância e vícios, caindo em fraudes, estelionatos, prejudicando-me e a minha família? Cobicei bens alheios, fiquei com algo que não me pertencia? Fui avaro e invejoso? Veja como é importante esses mandamentos. Ainda mais aqui no Brasil, como é exaltado o jeitinho brasileiro. Todo mundo acha muito legal, muito bonito, o jeitinho brasileiro. Mas a gente precisa refletir se esse jeitinho brasileiro não tem sido um pecado, não tem sido causa de prejuízo para outra pessoa, não tem sido causa de cobiça no nosso coração, né? Essa forma de querer tirar vantagem em cima da outra pessoa, de alguma forma, danos injustos. Quantas vezes não se trabalha em empresas onde muitos levam pequenos itens da empresa, um clips que seja, uma folha, e aí se diz, mas a empresa tem muito. Mas a questão não é a empresa, é você. Deus vai avaliar cada um individualmente, o seu coração. Então, a gente precisa anotar um troco errado que a gente não devolveu, esses pequenos apegos, essas invejas do dinheiro do outro, esse apoio muitas vezes até mesmo a pirataria, a coisas que você está roubando, prejudicando outra pessoa. Então a gente precisa refletir muito sobre isso, sobre esquemas de corrupção, de que de alguma forma a gente faz parte, corrupções pequenas ou grandes. Tudo isso precisa ser analisado na nossa vida, a gente precisa refletir. Será que em algum momento eu fiquei com algo que não era meu, não devolvi, não ressarci? Por pequeno que seja, Deus irá nos cobrar, especialmente o que estava no nosso coração. Se nós tínhamos a intenção de fazer aquilo, diferente de quando a gente esquece, ou foi algo sem querer, mas não, a gente propositalmente fica com algo que não é nosso. Então Deus irá nos cobrar, que a gente possa refletir e pedir perdão
nos arrepender verdadeiramente. Amém. Então, irmãos, para finalizar, esses foram os 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos em festas, honrar pai e mãe, não matar. Aí colocamos junto o 6º e o 9º mandamento, não pecar contra a castidade, não cobiçar a mulher do próximo. O 7º e o 10º, não furtar e não cobiçar os bens alheios. E o 8º, não mentir e nem levantar falsos testemunhos. Outra coisa que precisa ser analisado quando faz o exame de consciência, o estado de vida, se é casado, solteiro, divorciado, união irregular, se é religioso, com votos ou sem votos, quando que foi a última confissão. Precisa examinar também bem a consciência, a questão do gênero e espécie. Não basta dizer apenas o gênero, por exemplo, pecado, roubei. Mas qual espécie de roubo? Um carro, um dinheiro, o número, quantas vezes cometeu tal pecado? Então, desde a última boa confissão, quantas vezes que você cometeu esse pecado? Os agravantes. Há agravantes ou circunstâncias dos pecados que são necessárias declarar? Então, precisa falar os agravantes. Por exemplo, se você pecou contra a castidade, era com a pessoa do sexo oposto, do mesmo sexo? Era com uma pessoa solteira, casada? Tudo isso pode ser causa de agravante. Importante, só é obrigado a confessar os pecados mortais. Se tiver dúvidas sobre o pecado, se é mortal ou venial, mencione, para o padre, o confessor, e com a sua dúvida. Recorde-se também que a confissão dos pecados veniais ajuda muito a evitar a cometê-los novamente na busca da santificação. Então, todos os pecados, sendo venial ou mortal, é importante confessá-los. Os mandamentos da igreja, que a gente precisa observar também. Ouvir a missa inteira aos domingos e festas de guarda. Confessar ao menos uma vez ao ano os pecados mortais que possa ter cometido. Comungar ao menos pela Páscoa na ressurreição. Jejuar e abster-se de carne quando o mandamento da igreja, como manda a igreja, especialmente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Então, a gente precisa jejuar e se abster de carne, não comer carne às sextas-feiras. E pagar dízimo, conforme os costumes e as possibilidades. Vamos rezar agora juntos o ato de contrição. Meu Pai e meu Deus, reconheço com muita dor que pequei. Eu vos ofendi, ó meu Redentor, e mereci vossos castigos. Por Maria, minha e vossa mãe, declaro que não quero pecar mais. Por meio dela, eu vos peço perdão.